Não é da minha cabeça. Entendi. Tudo que eu crio, eu refuto as suas ideias. Então, quando eu vou discutir com o John, eu criei uma coisa e vou apresentar pro cara que é o cara que criou as regras do esporte, sacou? Certo. E, inclusive, ele falou pra mim, cara, eu tô no esporte, eu criei as regras, eu nunca vi um cara escrever um livro sobre isso. Eu nunca vi ninguém fazer essas coisas que você faz. Então, por isso que ele me abraça. É o que eu te falei, ele tem um filho juiz, mas ele me leva lá pra fora. Entendeu? Então, ele começa a reconhecer. E aí, eu começo a trazer as coisas, mas tudo com estudo, ciência e baseamento. E aí, a queda é uma coisa que a gente brigava toda vez que a gente se encontrava. Era porrada. Bravo. Porque o Big John não dá valor à queda só pela queda. Ele diz que ela tem que ter algo a mais, né? E aí eu discordo com ele, aí ele fica me testando, botando luta que tem queda pra ver se eu vou pontuar mais ou não, e eu sempre dou igual a ele. Sim. A gente pensa igual. E aí um dia ele chega pra mim e me revela por que ele fala, ensina assim. O que acontecia numa época lá fora? Eles, americanos, tinham muita dificuldade com esse lance da queda. Então você vai ver lutas antigas que o round tá ali. Juízes, você diz, né? Os juízes americanos, né? Ou internacionais. Americanos, que era o que ele passava lá. E aí ele me diz, isso vem da boca dele, entendeu? Então, assim, eu nem sei se ele vai confirmar, mas eu não preciso mentir. Eu acredito. Irmão. E aí ele vira pra mim e fala assim, eu tive muita dificuldade num processo, que era assim, a luta, o cara tava ganhando por uma vantagem, sacou? E ele ia lá e tomava uma queda naqueles 10 segundos finalzinhos do round. E aí os juízes achavam que aquele final valia muito e davam a vitória pro cara. Então, eu comecei a ensinar pros caras que tinha que ter algo a mais. Aí eu viro e falo aquela mesma coisa que eu falei pra você, pra ele. Falei, John, falei um palavrão, falei, porra, John, então se esse cara não entende que é uma queda, ele não tem que ser juiz, porra. Mas você não tem que ensinar dessa forma, cara. Você tá atrapalhando o esporte. Você tá dando uma valência maior pro strike, tirando uma ferramenta, uma arma do grappling, bro. E aí, como é que você vai me dizer que eles são iguais? Sacou? A gente tem outra menina brasileira, que é a Amanda Ribas, que é muito boa de judô também. Tem quedas boas. Ela não vai nem tentar dar queda se ela achar que ela precisa de algo a mais. O algo a mais é relativo. Você quedou, caiu dentro de uma guarda, certo? Você teve algo a mais, você caiu dentro da guarda. Só quando você cai dentro da guarda, o cara que tá por baixo começa a te rasgar com o cotovelo. Aquilo já não faz parte daquela queda. Aquilo é um jogo de grappling efetivo que você vai pontuar. Quem tá em cima não quer dizer que tá ganhando no grappling ali, no MMA. O cara por baixo pode estar atacando, tentando finalização. Quando você vai viajando e criando essas coisas, você vai destruindo o esporte e tirando as ferramentas do grappling. Pedro Rizzo e Mark Coleman. Entendeu? Pedro Rizzo passou a maior parte da luta por baixo, mas quando levantava, largava o aço nas pernas do Coleman, levou a luta. Sim. Mas eu digo quando... A gente tem um exemplo que é o Bisping e o Saint-Pierre. O Bisping... O Saint-Pierre põe a luta pro chão. Baixo. Aí o Bisping vai começar a rasgar a cara dele com o cotovelo. Aí ele vem e faz assim... Ele fica mais um pouco, ele até tem uma boa cotovelada também, mas ele tá sendo muito mais prejudicado pelo cara que tá por baixo. E ele que escolheu dar a queda. E ele aborta e volta a luta em pé. Entendeu? Então, só que aquilo não tá relacionado à queda. Sim. O Bisping, o GSP fez a queda, pontuei a queda para ele. O que acontecer lá é outra ação. Entendeu? Não tem que associar, não existe. E aí eu pego um exemplo, que é o que eu mostro pro John, que ele fica mais uma vez olhando para mim, porra, isso aqui não... Como é que eu consigo brigar com esse garoto? Que é o Rickson Gracie, e por eu crescer julgando luta e vendo luta desde criança, não lembro qual o japonês que ele vai lutar lá não é nem Pride, deve ser. Japan Open. Pode ser. Que o cara vai dar uma queda nele, ele tá lá em cima da queda, ele reverte... Aquilo, sim, é controle de queda. Sim. Controle de queda é isso. Foi um contra-ataque, na verdade. Aí aquela queda não vale ponto, não né? Vale. Porque o cara vai dar, mas o Rickson que controla e fica efetivo na ação que ele quer fazer. Aquilo que é controle de queda, entendeu? O que vem acima, o cara precisa ter um controle dessa... Isso é balela. Não existe, entendeu? E aí as pessoas que não vão fazer curso, que não vão... começam a entrar nas viagens das pessoas, entendeu? E aí o John, nos cursos dele... Eu vou trabalhar no ABC que eu te falei, o Herbie começa a me levar para ensinar os russos e os americanos que tem lá, e aí tem um cara que lutou Pride famosão, que estava sendo juiz também, sabe? Lembra quem é? James alguma coisa, é meu amigo aqui, depois eu te digo que é James, é um lutador do Pride, assim. E aí ele tá sendo juiz e a gente começa a ter discussões, porque o Herbie pede para eu explicar para os caras como funciona, e eu começo a explicar isso da queda. Aí ele olha para mim e fala assim, porra, eu concordo com você. Ele é do wrestling. Concordo, é um absurdo. Eu quero contar ponto. Ele vai brigando assim, vai concordando comigo. Isso na Rússia. E aí eu vou pro segundo ano de curso do Big John. Eu vou no primeiro, faço lá com ele, depois eu viro instrutor do curso do Big John com comando. Eu sou um dos instrutores do curso do John. E aí ele tá no curso. Primeira coisa que eu fiquei escondidinho, ele me viu, já ficou louco. Você tá aqui, não sei o quê. Aí ele levanta e pergunta assim pro John. John, como é que você faz em pontuação de queda?
Porque eu concordo com aquele baixinho ali. Eu acho que toda queda vale ponto. Aí o John lá na frente fala, não, ele tá certo. Tá ligado? Então é isso. Só que as pessoas... Eu vejo até hoje, às vezes, em transmissão. O pessoal do combate não, que eles já fizeram curso comigo, eles já entenderam essa concepção. Mas tem gente que ainda fala essa loucura. Para você pontuar uma queda, você precisa de algo... Não existe. Entendeu? Não existe isso. Mas é difícil, porque a informação é difícil, ela não chega muito para as pessoas. Entendeu? Eu concordo com você mais uma vez, mas eu não vejo acontecendo. Eu também não vejo. Entendeu? Mas eu tô aqui para brigar por isso e explicar para as pessoas. Perfeito. Por isso que quando você me falou, eu falei, cara, o prazer não é seu, o prazer é meu, porque informação é para ser dada. Isso aqui que a gente está fazendo é sério, é um trabalho muito sério, e isso aqui vai perpetuar para sempre. Sim. A internet está para sempre, a história está para sempre. O nego que quer aprender, que tem interesse, só entrar e começar a ouvir. Pode depois buscar um curso que eu estiver dando e tal, mas aqui o cara já vai sair com informação pra caceta e tá para sempre. Já fica na história. Deixa eu te fazer uma pergunta. É a comissão que escolhe quem serão os juízes de cada evento? É a comissão. Independente do UFC? Então, assim, é porque tem alguns estados, vamos lá, quando eles vão para a Arábia Saudita, eu acho que na Arábia não tem uma comissão lá, tem uma comissão pequena. E essas comissões menores, o UFC tem certo poder de... né, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não é o UFC. Não é o UFC. Não. Mas ele pode levantar a mão e falar, eu não quero o Guilherme. Pode. Mas o cara lá também pode falar, foda-se, eu quero o Guilherme. E bater de frente. Entendeu? A gente no Brasil costuma a ser flexível porque é uma relação... Assim, eu não tenho nada a ver com chefia de comissão, eu vou falar só um pouco que eu entendo. Mas, né, eles têm que ter uma relação política. Então, quando tem... Assim, nunca aconteceu. Tenho, infelizmente, o caso do Mário, né? Isso. Que aí eu posso te dar minha opinião do que eu acho do Mário, a respeito da situação do Mário, não vou entrar muito parente, mas a gente sabe que o Dana ficou incomodado. Então, ele tem a razão dele, eu concordo com ele. Mas ele pode fazer o que ele fez de falar, não quero mais esse cara arbitrando? Ele tem o direito, ele é o dono do evento, mas aí a comissão tem o direito de atacar ou não. Acatar ou não. Atacar, a gente tá falando de pontuação. Ou não, entendeu? Entendi. Agora, assim, é fogo, porque não o que julga um erro do Mário, tá? Principalmente na do Chiesa. A da Pedrita... Foi da Pedrita e a da Pedrita, eu concordo que errou. Ele... assim... Eu não vou falar erro, porque aí tem umas manobras de árbitro que ele pode ter visto que eu, como juiz, não vi. Por exemplo, fala. É contato visual. Eu vou chegar lá nesse ponto. Mas ele pode ter tido isso, e toda vez que ele pedia ação... Por mais que ela estivesse sendo espancada, ela reagia. Então, ela criava uma certa dificuldade para ele. Eu teria parado, tá? Mas eu consigo entender, dependendo da explicação do Mário, o que aconteceu ali. O problema são as declarações que ele dá depois. Que ele fala, eu deixei ela ser uma gladiadora, eu permiti. Não, aí é foda. você não pode permitir. Você tem que proteger a integridade física do seu atleta. Se você for para... E aí eu sou o doido que estudo tudo. Então eu vou para a palestra de medicina estudar concussão cerebral. E aquilo é muito sério. Então, se você conseguir enxergar aquilo, você não tem que deixar ela ser guerreira, você tem que terminar. Você sabe que a Valentina, a gente sabe disso, não preciso falar... Ela tem uma disparidade naquela época técnica gigantesca com a Pedrita. A Pedrita foi foda. Mas era faixa branca contra a faixa preta. Tá ligado? Esquece. Então, quando você, como árbitro, tem todo esse entender, o que você vai fazer? Preservar a integridade. Você sabe que ela não vai sair daquela posição. Por isso que eu, bravo, teria intervido. Errar, ele precisa falar pra gente entender o que passou na cabeça dele. Eu não vou julgar ele. Tá? Mas, sim, eu entendo a defesa do dono do evento. É preocupante, porque ela podia ter uma lesão super grave e dar e acabar o esporte. Sim. Então, ele tem sua razão. Na segunda do Chiesa, eu não vejo erro. Pra mim, o Chiesa dá uma apagada ali mesmo. Sim. Sabe? E o Mário protege. Então, assim, pode ser que ele podia deixar dormir um pouco mais e roncar? Pode. Mas ele também tem o direito de intervir no momento que ele achou necessário. Sim. Entendeu? Nada tão grave quanto coisas... Por exemplo, eu tenho visto uma pessoa que eu amo, foi meu primeiro professor, o Herb, cometer erros pra mim mais graves que o Mário. Que é sapatear e confundir os lutadores se ele tá parando ou não. Aí o cara não sabe se tem que dar mais um golpe. A luta do Rob Lawler, ele se põe em dúvida sem saber o que aconteceu. Rob Lawler e Ben Askren. Então, é muito mais erro do que essa situação. Você viu que nessa luta ele falou assim, ó... tipo... Ele acusou o golpe, fiz merda. Ele assume algo que nem ele sabe se fez. Ele acha que fez merda, mas ele não tem a razão, certeza, porque ele nem E o que você acha? O Rob Lawler estava apagado, na sua opinião? Cara, eu acho que foi muito difícil de enxergar. Também. Eu não vou... Cara, o olho humano é falho, não dá pra ter... Ele tá escondido pra cacete. Tá. Parece que não, porque ele levanta muito bem. Não, cara. Mas tem um momento que parece que sim também, quando ele fica muito quietinho ali. Pô, mas eu acho que ele tava tentando relaxar, conchinha, sabe? assim. Aí tem uns macetes que você... Me dá teu braço aqui.
que você faz é o seguinte, que o Herbert, eu lembro que ele não faz nessa. Ele puxa pra cá. Se ficar aqui, cara, ele tá sem reação, ele tá apagado. Mas se ele traz, ele não faz esse tipo de coisa, né? Sim. Então, aí é o que ele podia esperar mais um pouco, ele não espera, ele toma a atitude dele. Só que o que acontece? Porra, ali foi foda. Eu sempre ensino pros meus árbitros o seguinte, cara, você tem que ser firme nas suas decisões. Se ele escolheu aquilo, o Rob lá tá reclamando com ele, não, você apagou. Quando ele olha pra TV, tá todo mundo vendo, ele... Acabou. Ele se pôs em dúvida, ele tá errado. Você não pode ter dúvida. Verdade. Principalmente numa... Então, isso são mecanismos que você ensina pro teu árbitro. Quem arbitrava? Quem era o árbitro da luta de Chael Sonnen e Anderson Silva? Será que era o Herb? Eu acho que era o Herb. Era ele, cara? Não era ele, não. Não era ele, não. Não lembro quem era. Não era ele, não. Eu sei que o cara também titubeou. O Anderson dá um mole de comemorar, ele sobe lá, não foi? Não. Chael Sonnen. Tá, não. O Anderson puxa o braço do Chael. Chael bate. O juiz intervém. E aí, que o Chael fala que não bateu. Não bateu. Sim. O juiz quase que deixa a parada voltar, só que o Anderson falou: não, meu irmão, bateu. É isso, o juiz não pode fazer. O árbitro não pode. Não pode. Não pode, entendeu? Isso não existe.